Caríssimos irmãos e irmãs, nós celebramos o segundo domingo do tempo comum. O tempo comum é chamado o tempo escolar, como se nós voltássemos para a escola e na escola nós aprendemos as coisas de Deus, as coisas de Jesus. Por isso a igreja se veste de verde nesses dias do tempo comum, que é chamado assim o dia das coisas ordinárias, mas é também o tempo da esperança, o tempo de enchermos nosso coração de esperança, nos unirmos ao Senhor, conhecendo os seus caminhos e cumprindo os seus mandamentos. É para isso que vivemos o tempo comum. Nós celebramos já o segundo domingo, mas não teve o primeiro domingo, porque domingo passado foi a celebração da Epifania do Senhor e na segunda foi a festa do batismo do Senhor. Então o primeiro domingo ele não existe na liturgia, existe apenas, começamos pelo segundo domingo. E hoje nesse segundo domingo nós lemos praticamente o mesmo evangelho do domingo passado. Domingo passado foi o evangelista Marcos, este domingo é o evangelista São João. É o mesmo fato de uma ótica diferente, de uma forma diferente. Como que João vê Jesus? Qual é a visão que ele tem de Jesus o Mestre? Vejam o evangelho de hoje. João Batista viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus. Que cordeiro? A palavra cordeiro aqui no original está escrito em aramaico. Cordeiro se diz Thalia, né? Quando você coloca o nome da sua filha de Thalia, de Tabita, são todas, quer dizer cordeiro. Em latim, Agnes, que quer dizer cordeiro também. Agnes, Inês, tudo cordeiro. Só que no aramaico, Thalia quer dizer cordeiro, mas também quer dizer servo. Não é apenas o cordeiro do sacrifício, é o servo amado de Deus, é o servo sonhado de Deus. Qual servo? O servo que o profeta Isaías disse na primeira leitura. Hoje nós vimos a belíssima leitura do capítulo 49, que é chamado também assim de o hino da esperança. Deus enchendo o coração do povo de Israel, devolvendo a eles a esperança de um dia eles voltarem para a terra. Já estavam ali na terra da Babilônia como escravos durante 70 anos. O povo já desesperado, não tinha mais noção se voltaria para casa ou não. E o Senhor enche o coração do povo de esperança dizendo: Tu és o meu servo, em quem serei glorificado. E agora diz-me o Senhor, Ele que me preparou desde o nascimento para ser o seu servo, que Ele recupere Jacó para Ele e faça Israel unir-se a Ele. Ou seja, é o servo escolhido de Deus que vai recuperar Israel e trazer a esperança de volta ao povo. É o servo Jesus que vai recuperar a nossa vida, a nossa alma e nos trazer de volta para o Pai, nos trazer de volta para Deus. É Ele que vai fazer isso. E é por isso que São João Batista diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O mesmo Cordeiro que Abraão, no seu tempo, quando ia fazer o ritual de purificação do povo, ele não era sacerdote, ele trazia um cordeirinho, rezava sobre a cabeça do cordeirinho, transferindo o pecado do povo para o cordeiro. Depois pegava este cordeiro, ia até o deserto da Judéia, no meio do nada, não tinha água, nem comida, nem nada, soltava o cordeirinho no meio do deserto e deixava ele morrer, com o sol, com a fome, com a sede, e o cordeirinho morria no deserto por causa do pecado do povo. É o mesmo cordeiro que Deus disse ao povo de Israel:
Na noite da Páscoa, para relembrar a passagem do anjo pelo Egito, matem um cordeirinho, sirva a família toda, façam uma festa, seja um cordeiro do tamanho que a família inteira possa comer. Se não puder comer, chama os vizinhos e comam juntos. Peguem o sangue deste cordeiro e unta o batente das portas, porque quando o anjo exterminador passar pelo Egito, as casas que estiverem marcadas com o sangue do cordeiro serão poupadas. Os corações que estiverem marcados com o sangue do cordeiro serão poupados do anjo exterminador. É esse cordeiro também. É o mesmo cordeiro que era imolado no templo de Jerusalém. Na época da festa da Páscoa, quando chegava o grande dia da Páscoa dos judeus, as nações ou os judeus de todas as partes de Israel e além fronteiras vinham para o templo de Jerusalém trazendo animais. Na época da Páscoa chegava a ser sacrificado mais de 25.000 touros, sem falar os cordeiros e os outros animais como as pombas e rolinhas. A Páscoa judaica, na verdade, o dia da expiação, era uma carnificina, uma coisa pavorosa. E interessante que São João diz que no mesmo momento em que os cordeiros eram sacrificados no templo de Jerusalém, Jesus o cordeiro era sacrificado na cruz às 3 horas da tarde, antes do sol se pôr, por causa da Páscoa judaica. Ele é o cordeiro. É por isso que João aponta o dedo dizendo: eis o cordeiro de Deus, eis o servo do Senhor. João nos apresenta então esse Jesus, esse cordeiro, para que a gente nunca se esqueça de que esta era a vocação de Jesus, este era o destino dele. Quando nós, na semana passada, contemplávamos o tempo de Natal, olhávamos o presépio e víamos Maria, tão bela, a Virgem, com um bebezinho no colo, uma cena tão amorosa. Olhamos para aquele nenenzinho lindo e dizemos: que gracinha, os anjos do céu que apareceram no dia de Natal cantando glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amado. Nasceu para vós um Salvador. Aquele menininho nasceu para a morte, já estava marcado pela cruz. Aquele menininho que foi crescendo nos braços e no seio de Maria, foi sendo amado, cuidado e zelado por São José como seu próprio pai, que vai crescendo e começa a pregar. E eu tenho certeza que quando Jesus ele sai a pregar o evangelho, que chama os primeiros discípulos, quando ele conta as primeiras parábolas, ele sabia de que ele estava falando. Quando ele disse a primeira parábola dele: o semeador saiu a semear. Ele dizendo: eu estou aqui, eu vim trazer a palavra, a semente, eu vim trazer a vida, a semente da vida eu vim trazer aos homens. E ele, sabendo disso, ele vai lembrando, ou vai sabendo, vai dizendo e dizendo: a palavra da vida que foi trazida pelo semeador vai ser jogada no meio dos homens e muitos não vão querer saber dela, e muitas sementes vão se perder. Naquele dia, nas bodas de Caná, quando a Virgem Maria, no casamento, foi até ele e disse: filho, eles não têm mais vinho. E ele olha amorosamente para sua mãe e diz: a minha hora ainda não chegou. Ainda não chegou a hora da cruz. O Senhor estava o tempo inteiro consciente de quem Ele era. Ele era o Cordeiro. Ele era aquele que morreria. E cada passo, e cada momento, e cada instante que Ele vai caminhando, que vai falando, que vai sabendo, o seu coração vai se enchendo de tensão e de um misto de sentimentos. Quando ele ensina aos apóstolos as coisas de Deus, ensina o amor, ensina a bondade, ensina o sacrifício, e olha nos olhos de Judas e vê que Judas não se convence. E cada vez que ele fala, Judas olha para ele com mais desconfiança,
com mais ódio, com mais rancor, com mais raiva, e vai crescendo. E quanto mais Jesus o ama, mais ele o odeia. E ele vai percebendo isso e vai vivendo isso a cada instante. Então, a vida de Jesus, o servo, é uma vida de tensa, uma vida de sacrifício, uma vida de amor. Eis o Cordeiro de Deus. E aí João, aqui nós podemos entender tranquilamente que João Evangelista escreveu esse evangelho aqui já quase 100 anos, né? Quando ele já estava no final da sua vida. João morreu com quase 100 anos de idade, exilado na ilha de Patmos. Ele vai se relembrando das coisas e ele vai dizendo: João Batista não sabia quem ele era até aquele dia, mas foi aquele dia, quando Jesus entrou no Rio Jordão e foi batizado por João, que os olhos de João se abriram e ele pôde entender quem era ele, quem era o Mestre. Ele disse assim: depois de mim vem um homem que passou na minha frente, porque existia antes de mim. Ele era meu primo, eu brincava com ele, nós saíamos juntos, íamos para a festa da Páscoa juntos. Eu olhei tantas vezes para ele, conversei com ele tantas vezes. Eu só era 6 meses mais velho que ele. Nós fizemos tantas coisas juntos, mas eu nunca tinha percebido quem ele era. Ele existia muito antes de mim. Ele era Deus, ele existia desde o princípio. Ele veio para ser batizado, e o batismo que eu fiz a ele foi justamente aquilo que revelou ele a Israel. Aí João diz: eu vi o Espírito descer como pomba do céu e permanecer sobre ele. Eu não conhecia. E João fica repetindo a mesma coisa. Meu Deus, como é que eu nunca vi? Como é que eu nunca percebi uma coisa tão extraordinária dessa? Essa deveria ser a fala de cada um de nós. A gente deveria olhar para a Eucaristia, olhar para a igreja, olhar para os sacramentos e dizer: ele sempre estava ali. E cada vez que eu fui à missa, era o sacrifício dele que eu participava. E cada vez que eu comungava, era a carne daquele cordeiro que eu comia. E cada vez que eu amava, era o coração dele que amava em mim. E cada vez que eu sofria, era a cruz dele que eu carregava. E cada vez que eu me alegrava, era a ressurreição dele que acontecia em mim. Tomara que quando chegar o último dia de nossas vidas, a gente possa dizer assim: eu vivia, mas não era eu que vivia, era ele que vivia em mim.